Olá, muito bom dia, queridos e amados irmãos, paz seja convosco, glória a Deus, mais um dia com vocês, gente querida, gente amada, muito obrigado pela sua vida, a sua companhia aí no canal Renan em Pauta, é sempre uma alegria, um prazer muito grande falar com gente tão querida como vocês. Amados, a nossa série, que já é a mensagem número 10, é o tema Uma Experiência Real com a Paternidade. A experiência real é algo muito mais do que conhecer, muito mais do que conviver, muito mais do que viver, mas é um vivenciar. A realidade da experiência paterna, ela é constitutiva. É você entender que o DNA que você tem alguém que te entregou ele para você. Para que você seja filho, você teve um pai. Certo? Então, e outra coisa, é muito importante pensar, não existe ex-pai e nunca existirá. Também não existirá ex-filho. Certo? Uma vez filho, sempre filho. Então, esse DNA paterno está em nós. E a grande guerra, o grande problema é entender, amados irmãos, quem somos nesse quesito. É fácil falar, eu sou filho, mas o filho, como eu disse, tem o DNA. O DNA não revela uma expectativa, e sim uma perspectiva. O DNA tem a vida do pai, tem a vida de quem te criou, tem a vida de quem fez. E eu estou falando aqui exatamente do paterno, do Deus que nos criou. A Bíblia diz que Deus nos criou antes da fundação do mundo, e lá Deus já nos chamou. Jeremias disse que ainda antes que formasse no ventre da madre, Deus já havia o conhecido. Então eu quero dizer que você é muito conhecido do Pai. Jó não é diferente. Jó não é diferente de mim, de você. Ele era muito conhecido do pai, e a história de Jó aqui está ficando bastante complicada. Na segunda provação de Jó, que eu falei na mensagem anterior, ele, amados irmãos, não amaldiçoou o Senhor. Perdeu a saúde, perdeu tudo. A esposa se levantou contra ele e disse, não aguento mais. Por que você não morre? Jó sentiu agora a pior dor que uma pessoa pode sentir. Não é, amados irmãos, solidão. É muito pior que solidão. É a dor do isolamento. O isolamento, eu quero que você entenda comigo com profundidade, ele é pior do que solidão. Isolamento é uma coisa terrível. É uma coisa terrível. Amados, e aqui Jó está muito isolado, sentindo uma dor muito grande. Quando de repente, no capítulo 2, versículo 11, a Bíblia diz que 3 amigos de Jó vai visitá-lo. Será que a visita dos 3 amigos foi bom ou ruim? Eu vou fazer uma pergunta. Será que uma visita, quando você está muito mal, quando você está mal mesmo, é bom ou ruim? Você sabe que eu já pensei nisso? Porque eu já fiquei muito ruim de saúde. E quando eu estava muito ruim, teve momentos que eu não estava preparado para receber uma visita. Teve momentos que eu estava muito ruim, que eu preferi ficar sozinho, eu e Deus. Porque eu imaginava que Deus poderia me buscar a qualquer um daqueles momentos. E às vezes a gente pensa, puxa, a pessoa está muito mal, eu vou lá consolar a pessoa. No meu modo de pensar, à luz daquilo que eu leio no capítulo 2 de Jó e a sequência do capítulo 3, a visita dos 3 amigos, amados, ao invés de trazer um consolo para ele, trouxe um confronto para ele. Olha que incrível, né? A Bíblia diz que eles chegaram, e quando eles viram ao longe o estado de Jó, capítulo 2, a partir do versículo 11, quando eles chegaram e eles viram o estado de Jó, que era lamentável, a Bíblia diz que eles rasgaram as suas vestes, cobriram de cinza, caíram no chão e começaram a chorar, a prantear. Talvez eles diziam, meu amigo acabou. Então, amados irmãos, eu creio que o estado de Jó ficou pior com a visita daqueles 3 amigos. E dentro de Jó, então,
nasceu o quê? Uma revolta. Dentro de Jó nasceu um desespero. O desespero nasceu por causa da dor do isolamento, por causa da falta, irmãos, de uma perspectiva do paterno. Então Jó, ele tinha uma expectativa de que Deus iria suprir, quem sabe, livrar, quem sabe. E Deus não fez isso. Deus permitiu que o diabo tocasse nele na primeira provação, tocasse nos bens dele, na segunda provação, tocasse no corpo dele. Sabe, meus amados irmãos, o grande problema que nós enfrentamos é que nós passamos por uma prova e nós achamos que Deus vai nos livrar daquela prova. Deixa eu falar uma coisa para você. Quando você vai para a faculdade e você tem um TCC para fazer no final. Eu creio que, eu nunca fiz um TCC, mas eu creio que é um apanhado de tudo aquilo que você aprendeu e você tem que provar que você entendeu, que você estudou, quem sabe, em 2 ou 3 ou 4 anos. Você precisa provar que você entendeu. E agora o que acontece, amados irmãos? Jó está com essa mesma situação. Jó está passando por essa mesma luta e ele não está conseguindo entender. Agora, o que chamou a atenção dele? Para isso, foi a visita dos amigos. Jó, então, abre a sua boca logo na sequência, e a abertura da boca de Jó revela que ele estava realmente longe do paterno. Ele tinha uma aparência de constituição do paterno, mas não era a realidade. É por isso que esse tema chama uma experiência real com a paternidade. Não adianta eu pensar no paterno, não adianta eu conhecer a história do meu pai. Não adianta eu buscar a minha árvore genealógica. Não adianta eu ir na Bíblia e procurar onde eu estou, onde eu fui, como é que aconteceu. Amados, é preciso compreender largura, altura e profundidade do paterno em nosso DNA. O que você entende do seu paterno? O que você entende do Pai que te criou e que te formou antes da fundação do mundo? O que você entende do Pai que te chamou um dia e você se tornou um cristão e você foi às águas do batismo e você está cristão durante 10 ou 20 anos? Irmãos, 10 ou 20 anos de cristão não prova se eu sou realmente submisso ao paterno. Porque muitas vezes no meio das nossas provações nós nos levantamos. Muitas vezes nós reclamamos e achamos que o pai está sendo injusto e que o pai deve tirar a prova da nossa mão. Se o pai chegar para o filho que está no meio do TCC, no final da faculdade, e o pai tirar o TCC da mão do filho, o que vai acontecer? Ele não vai ser um profissional. Ele não vai conseguir exercer a sua profissão naquilo que ele estudou. Por quê? O pai tirou o TCC da mão dele. E a Bíblia diz que o pai prova o filho que ama. Então aí está a revelação do versículo. Se eu e você estamos sendo provados, é porque o pai quer a nossa aprovação, não importa o nível da aprovação. Tem pessoas que são provados com provas pequenas, médias ou grandes, outros são provados com provas imensas. A meu modo de ver, Jó está sendo provado com uma prova imensa. Prova essa que perdeu todos os seus bens, perdeu sua família, perdeu tudo e agora perdeu saúde. E agora ele está morrendo. E agora ele recebe seus 3 amigos. E os 3 amigos, queridos, ali começam a chorar. E eles têm atitudes de amor. Os seus amigos têm atitudes de amor. Mas Jó, amados irmãos, aquilo ele mexe com ele. Porque dentro dele havia, amados irmãos, alguma coisa muito forte. Quem sabe um orgulho escondido lá dentro. Quem sabe alguma coisa muito escondida é o que nós, como seres humanos, temos. Muitas coisas escondidas dentro da gente. E essas coisas escondidas, queridos, é que faz a gente passar por provas e provas e provas e provas. Você sabia disso? A prova é para o bem, mas é você que dá a ordenança para ser provado. E você dá de forma orgânica. Como assim, pastor? A minha atitude, ou o meu interior, ou aquilo que está dentro de mim, vai mostrar para o meu pai o tanto que ele tem que me provar. Certo? Pois você pode ver que as provas são diferenciadas.
Tem pessoas que são provadas mais forte, menos forte. Tem pessoas, queridos, que são provadas na hora da morte. Tem pessoas que sofrem para morrer, sofrem, muito, muito, muito. E Deus está provando aquela pessoa, porque Deus quer aprovar ela. Já tem outras pessoas que não. Depende. Isso aí, não cabe a nós tentar, amados irmãos, discernir ou entender. Mas é importante reconhecer, irmãos, e ter uma experiência real com a paternidade. E ver onde nós estamos no que diz respeito ao nosso Pai. O que nós entendemos no que diz respeito ao nosso Pai. O que conhecemos do nosso Pai. Sabe, amados, a vivência, o viver, não revela que conhecemos. Lembra do filho pródigo? Ele viveu, não conheceu o pai, foi embora. O mais velho ficou lá, viveu, não conheceu o pai, reclamou e murmurou. Então, amados irmãos, viver não quer dizer que eu conheço o pai. Mas o vivenciar, sim. O vivenciar, sim. Porque quando eu vivencio, quer dizer que o Pai está em mim, governando o meu ser completo. E agora eu entendo e compreendo a provação que eu estou passando com gratidão. Ninguém deve passar por uma provação com murmurações. Se você murmurar na prova número 1, vai vir a prova número 2. Se você murmurar na prova número 2, vai vir a terceira prova, e no mesmo quesito. Você percebe que tem vezes que nós somos provados do mesmo quesito 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Por quê? Além de não entender, ainda murmuramos. Ore comigo e eu prossigo amanhã. Pai, obrigado por este momento. Fica conosco e abençoe a nossa vida abundantemente. Pai, nós te agradecemos e pedimos ao Senhor que venha abrir o nosso entendimento para compreender tudo que o Senhor tem nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Deus abençoe e até amanhã.